Capítulo 11. O cofre. Lili quase puxou o braço com força antes de perceber que se tratava apenas de um pequeno marsupial que a cheirava. Os bigodes fazendo cócegas em sua pele, com cuidado como se não quisesse assustá-lo. Ela estendeu a outra mão para acariciar as costas do bicho, mas quando ela o tocou, o animal soltou um guincho e fugiu correndo para a vegetação rasteira. Que estranho, pensou ela. As marcas de picada inflamada pulsavam em seu punho. Será que aquela criatura tinha sentido o veneno se espalhando pelo seu corpo? Era ainda mais esquisito que o animal tivesse notado sua presença, que geralmente era imperceptível ali. Ela só precisou de um instante para se localizar. Estava em algum lugar dentro do Éden, mas sozinha. Não havia sinal de Eva. Lili andou em direção a uma rocha que dava vista para a planície ampla e repleta de criaturas. Adão estava parado em cima da pedra, apontando para baixo, cercado pelo fogo, pelo vento e pelo homem eterno. O que eles estão fazendo? Perguntou-se. Ela parou perto o suficiente para entreouvir a conversa. Adão, sentindo sua presença, virou-se e olhou através dela, como se tentasse se concentrar para materializá-la. Este é o fim do último dia da nomeação dos animais, declarou ele com tristeza, como se falasse para ela. E ainda não encontrei nenhum outro ser semelhante a mim, para que eu possa criar uma relação face a face. O jovem ergueu os punhos e gritou enfurecido para o céu. As palavras reverberaram e ecoaram de volta, enquanto o tempo, o espaço e todas as criaturas ficavam imóveis. Estou sozinho. Lili sentiu o grito penetrá-la profundamente e sentiu-se arrebatada pelo desespero daquela alma perdida. Adonai estendeu a mão para tocar seu filho e Adão se encolheu, a cabeça baixa, as mãos cobrindo os olhos, constrangido por sua fraqueza. Lili tentou dar um passo em sua direção, mas seus pés pareciam atolados em um lamaçal espesso. Então, uma voz que ela julgou ser de Adão disse algo totalmente inesperado. Lilith! Lilith! Lili! Lili! Anita sacudia seu braço. Arrancada de sua visão com um sobressalto, ela se viu encarando a expressão preocupada da mulher mais velha. Lili olhou ao redor e tentou mascarar sua perplexidade. Todos estavam tomando café da manhã e olhando para ela, com talheres congelados a meio caminho da boca, mas ela não fazia ideia de como havia chegado ali. Não tinha lembranças da manhã, de acordar ou de qualquer outra coisa. Desculpem, balbuciou ela, procurando uma justificativa qualquer. Estava com a cabeça longe, pensando em algo que John leu para mim alguns dias atrás. Eles pareceram aceitar a explicação, pois todos relaxaram. Com a cabeça longe, disse Anita. Acho que longe é pouco. Você parecia estar em outro planeta, minha querida. Ficamos preocupados por alguns instantes. Em que estava pensando? Devia ser importante? O alívio da mulher deu a Lili os instantes de que ela precisava para organizar seus pensamentos. John leu para mim uma história dos inícios e eu estava me perguntando, quem é Lilith? Lilith! Exclamou Simon, quase engasgando com a comida. Lili teve a impressão de vê-lo balançar a cabeça de leve em um gesto de alerta. Os outros pareciam igualmente chocados. Esse nome não estava em nada do que eu li para você, declarou John. Lili vacilou. Qual é o problema com esse nome? Tolice sem fundamento, minha querida, afirmou Gerald em um tom quase severo. Mitologia em sua forma mais indiciosa. Absurdos. Onde você ouviu falar de Lilith? Não sei bem, respondeu ela. Talvez em um sonho? Só se tiver sido em um pesadelo, disse Gerald, mais agitado do que Lili jamais o havia visto. Ou em uma picada de serpente. Gerald, acalme-se. Anita estendeu a mão e afagou-lhe o braço. Acho que está perturbando a pobre garota. É óbvio que ela não sabe quem é Lilith. Me desculpe, querida, apressou-se ele. Não quis assustá-la ou censurá-la por qualquer coisa. Para a conversa. Por favor, perdoe meu descontrole. Não se preocupe, Gerald, disse Lili.
Mas o que há com essa Lilith que tanto perturba você? Existe um mito, disse Gerald acalmando-se, mas ainda sério, a respeito de Lilith. Segundo a lenda, que não tem absolutamente nenhum fundamento, ela foi a primeira esposa de Adão. Adão teve mais de uma esposa? Agora era a vez de Lili ficar surpresa. Não, é claro que não, frisou Gerald. É só um mito. Eva foi a única esposa de Adão. Lilith era boa? Na maioria das versões desse mito, ela era tudo, menos boa. Uma aberração da natureza. Metade serpente, metade mulher, uma terrível deusa da lua que caçava à noite. Enquanto falava, Gerald mantinha as mãos em forma de garras, como se quisesse enfatizar suas palavras. Mais uma vez, Lili viu um ligeiro sinal de alerta na expressão de Simon, notando que ele parecia balançar um pouco a cabeça. Ela se apressou em mudar de assunto. E quanto àquela parte em que Adão nomeou os animais, por que é tão importante? Simon se apressou em responder. Ótima pergunta. A nomeação tem um significado muito importante. Deus chamou os animais do céu e da terra para que Adão determinasse sua verdadeira natureza. Ao nomeá-los, Adão estabeleceu seu domínio. É verdade, acrescentou Gerald, mas Adão também estava buscando desesperadamente uma cara metade. Um outro com quem se relacionar face a face. Alguém ou algo para lhe dar a certeza de que não estava sozinho, embora ele não estivesse na verdade. O que Gerald está tentando dizer, Lily, interferiu Anita, é que se o que você procura é um relacionamento face a face, a nomeação é um exercício inútil. O domínio não pode ajudá-lo com isso. Não havia nenhuma criatura semelhante a Adão em toda a criação. E Deus pacientemente permitiu que ele comprovasse isso. O único ser semelhante estava dentro dele, exclamou Lili ligando os pontos. Era Eva. Ela estava dentro dele desde a criação. Exatamente, confirmou Anita. Eva estava dentro de Adão, que estava dentro de Deus, que nunca está sozinho. Mas a nomeação ainda é válida para estabelecer o domínio, afirmou Simon. E a partir desse ponto a conversa se tornou acadêmica, o que fez Lili perder o interesse. Ela tornou-se perguntar como havia saído do quarto para tomar café da manhã e por que mencionar Lilith parecia tão perigoso. John, que estava tirando a mesa, anunciou que poderiam ir ao cofre assim que estivessem prontos. Embora a temperatura de Lily ainda estivesse alta, o que continuava a preocupar John, ela fingia não ligar. Na verdade, todas as vezes que se movia o braço, pequenos choques elétricos explodiam em seu punho e subiam até seu cotovelo. Ela sentia que o veneno estava se espalhando em direção ao ombro, mas era mais fácil ignorar a dor do que correr o risco de perder a chance de fazer a sua parte, o que quer que isso significasse. Depois de convencê-los de que estava bem, Lili se viu diante do objetivo de toda aquela aventura. A poucos metros de distância estende-se a porta de entrada maciça, aparentemente impenetrável, sem maçaneta invisível. Símbolos precisos e rebuscados estavam gravados em uma superfície, como se talhados por artesãos ancestrais. O que você vê, Lili? Perguntou John, aproximando a cadeira dela da porta. Pode descrever para nós? Era um pedido estranho, mas quando Lili olhou para os demais, viu que eles aguardavam ansiosamente suas impressões. Bem, não estão vendo? Disse ela, gesticulando como se traçasse os contornos da porta no ar. Aqui tem o círculo perfeito que se estende de um lado ao outro, entalhado tão profundamente que parece que a parte de dentro está destacada do resto da porta. O círculo é dividido em 4 seções por traves de madeira. Cada uma delas contém um entalhe rebuscado, uma espécie de símbolo ou imagem. Lili reconheceu 2 deles no mesmo instante, mas começou pelos outros 2. Este aqui, na parte inferior esquerda, é uma montanha em forma de pirâmide com um olho aberto. Você consegue ver a montanha do 1? Anita pareceu espantada. Aham, acho que consigo, se é esse o nome. Lili hesitou como se tivesse feito algo de errado. Não está vendo? Está bem aqui. Não, minha querida, você não entende? Nenhum de nós vê a mesma coisa quando olha para essa porta. Você é a única a ver o que está vendo. Isso é ruim? Perguntou ela confusa. Ver esta montanha? Não é nem bom nem ruim, disse Gerald. É o que é, mas o fato de você ver a montanha de um é tão improvável que chega a ser assombroso.
O que mais você vê? Lili olhou com mais atenção. Como eles não conseguiam ver a montanha, ela estendeu a mão para tocar a imagem, mas Anita agarrou seu braço sobressaltada. Não faça isso, ordenou ela. Estão me assustando. Lili parecia transtornada. Qual é o problema? Eu só estava conferindo se a imagem era real ou imaginação minha. Se você tivesse tocado, disse Anita com um tom de voz firme, largando devagar o braço de Lili, ela teria puxado você para dentro. E ninguém saberia para onde você seria levado ou como trazê-la de volta. Sério? Ela se inclinou para frente a fim de examinar melhor a madeira. Parece só uma porta entalhada. É um portal, afirmou John. Os elementos dos quadrantes mudam de acordo com a pessoa que os olha, mas todos vemos o círculo e a cruz. Se você tocar nesses espaços, cada um deles vai levá-la para um lugar diferente. Minha nossa, vocês não conseguem ver nada disso? O silêncio foi a resposta. Certo. Então, no canto inferior direito, aqui embaixo, continuou Lili, tomando cuidado para não se aproximar muitos dedos da superfície entalhada. Tem um 8 deitado. O infinito, interrompeu a Gerald, desculpando-se logo em seguida com um sorriso. É o símbolo do infinito, caso você não saiba. Algo naquele símbolo chamou a atenção de Lili. No centro, onde as extremidades do símbolo se encontram, tem uma cabeça de serpente, e ela está engolindo o próprio rabo. Para sempre? Ela estremeceu involuntariamente. Prossiga, insistiu Anita, seu tom de voz sério e focado. Na parte de cima, continuou Lili apontando para o canto superior esquerdo, está Adão. Ela hesitou. Quer dizer, um entalhe de um homem que possivelmente representa Adão. Ele está ajoelhado, olhando para o solo e pegando um punhado de terra com as mãos. Está nu, assim como a mulher no quadrante direito, que representa Eva. Ela está virada com as mãos estendidas e as palmas vazias erguidas, como se segurasse algo precioso. Lili imitou a postura o melhor que pôde para demonstrar o que queria dizer. Incrível! Exclamou Gerald. Se houvesse alguma dúvida sobre você ser ou não testemunha dos inícios, disse Anita, ela foi totalmente apagada. Por que eu consigo ver uma porta? Por causa do que você foi capaz de ver na porta, enfatizou Simon. E agora? Perguntou Lili. Agora nós entramos, declarou John, a voz grave e solene. Esta é a entrada para o cofre. Podemos seguir em frente? Como? Perguntou Lili. Ele sorriu e colocou a mão bem no centro do portal, que se abriu sem nenhum barulho, lenta e majestosamente. Às vezes, falou John com um sorriso, você só precisa tocar o centro da cruz, onde tudo se encontra. O lugar onde eles entraram parecia uma sala de tribunal ricamente mobiliada ou o saguão de um hotel suntuoso. Suas peças em madeira talhada e objetos dispostos de formas harmoniosas criavam uma impressão um tanto exótica. Uau! Exclamou Lili. Não era isso que eu esperava. Achei que fosse uma grande caixa forte ou coisa parecida. Há uma pequena despensa e algumas áreas de descanso por aqui, disse John como um guia que estivesse mostrando uma propriedade de grande valor. Além de 4 aposentos especiais deste lado, cada qual com seu propósito específico. Venho. Ele os conduziu até um recinto que parecia um observatório. A sala dos mapas, anunciou esse. Essas não são exatamente paredes, mas sim espaço em movimento. Incontáveis estrelas e galáxias, constelações gigantes e anãs, pequenos asteroides e cometas vagando pelo espaço, e assim por diante. Cada uma das 2 longas paredes oferecia uma visão estonteante de lugares totalmente diferentes do cosmos. Era como se tudo estivesse em movimento e Lili teve que se concentrar para não cair da cadeira. Leva um tempo para você se acostumar, tranquilizou a John. É como se a primeira vez no mar. Existe um ritmo próprio, e assim que você começar a se mover em sintonia com ele, vai se sentir mais firme. Eu tinha apenas ouvido histórias sobre esses lugares, revelou Gerald. Veja só, Gerald. Podes, reclamou Anita, apontando para uma fileira de 7 esferas cor de esmeralda. Ela estava quase eufórica. Não toque nisso, por favor, falou John, e acrescentou cauteloso. Isso é um alerta, não uma ordem. Agora, por que não vamos até a parede oposta? Quando eles seguiram em frente,
Lili não soube se estava andando ou planando. Simon empurrou a cadeira até eles restarem diante de algo mais parecido com um mapa comum. Era o desenho de um enorme complexo, e Lili precisou de alguns instantes para entender do que se tratava. É um mapa do refúgio, exclamou ela. O refúgio era um lugar imenso, muito maior e mais extenso do que ela poderia imaginar, quase como uma cidade. Conseguia ver os aposentos superiores em que ela havia se recuperado depois da tragédia, além da rampa e das escadas que levavam ao pátio do castelo, onde Simon lhe dera o espelho. Mas o que mais a impressionou foi o espaço subterrâneo. Os caminhos se estendiam por debaixo das colinas e dos vales próximos, ou até dos limites das montanhas púrpura. Enquanto a visão dos sistemas estelares tinha sido grande demais para compreender, aquele mapa lhe dava uma perspectiva das dimensões do refúgio. Lili se sentiu pequena e assustada. John lhe mostrou a localização do cofre, pouco abaixo da superfície do oceano. Então tocou a tela com o polegar e o indicador, ampliando o mapa. Em seguida, John foi até a parede ao lado, onde havia uma fileira de 10 pequenos triângulos contornados de vermelho vivo. Lili já vira aquelas peças antes, mas achava que se tratava de controle de iluminação ou temperatura. Com isso, disse ele, indicamos os triângulos, podemos nos transportar para qualquer ponto do refúgio. Sério? Exclamou Lili ao mesmo tempo que Anita soltava o minha nossa. Nunca ouvi falar desse dispositivo, balbuciou Simon. Como funciona? Se você encostar em uma das peças de teletransporte em algum lugar do mapa, você será transportado para esse local. A peça voltará à sala dos mapas em 10 minutos. Se quiser voltar com ela, terá que encontrar um receptáculo de retorno antes que esses 10 minutos acabem. Eu vou poder me teletransportar? Perguntou Lili. Com a minha cadeira? Sim, tudo que estiver tocando será transportado com você, incluindo suas roupas. O que é uma maravilha, não acha? Todos riram da piada, mas cada pessoa deve carregar sua própria peça de teletransporte. John apontou de volta para o corredor. Aquelas esferas ou pods, como a Anita chamou, são como os triângulos, só que elas podem teletransportar você de um mundo para outro. Não é para os fracos, nem para aqueles que não sabem exatamente para onde vão. Ninguém pareceu inclinado a questionar. As outras 3 salas são mais simples, disse ele, conduzindo-os até a porta mais próxima, especialmente a câmara da testemunha e a sala de registros. Ele abriu a porta com um floreio orgulhoso. Mas o estúdio é onde vocês, sábios, poderão fazer seus estudos, exploração ou pesquisa se Lili precisar do conhecimento de vocês, ou se quiserem apenas se divertir. O estúdio era mobiliado com bom gosto e tinha as mesas, cadeiras, sofás e tudo mais que pudesse ser necessário para o trabalho acadêmico. Havia muitos livros, penas de escrever e canetas, pergaminhos e cadernos, bem como bandejas com chá, café, biscoito, frutas e nozes. O espaço era bonito, mas nada extraordinário. Deixe-me contar para vocês o que este lugar tem de maravilhoso, anunciou John. Sempre que um artista ou um sábio como vocês entra nessa sala, tudo o que já pensaram, escreveram ou exploraram, até mesmo as coisas de que não se lembram mais, entra junto. Todo esse conhecimento se reúne aqui e fica à sua disposição nas gavetas, fichários e armários. Os 3 sábios estavam boquiabertos. Isso é muito mais do que eu poderia imaginar, conseguiu dizer Gerald depois de um tempo, correndo as mãos por uma prateleira cheia de livros grossos. Anita estava com os olhos marejados. Ela levou os dedos aos lábios. Querido, disse ela para o marido, o trabalho de toda a nossa vida está aqui, agora, nessa sala. Nem um só instante de reflexão ou pensamento perdido. Não pode haver tesouro maior, disse Simon. Os sábios estavam profundamente gratos, e Lili sorriu ao ouvir cada um deles sussurrar seus agradecimentos a Deus. Antes que eu perca vocês para este lugar, vamos visitar rapidamente os outros 2 aposentos, falou John, assumindo o controle da cadeira de Lili no lugar de cima. Sigam-me, por favor. A câmara da testemunha era um pequeno quarto verde com um sofá simples de aparência muito confortável no centro.
4 poltronas exageradamente acolchoadas de vários tamanhos e formatos ocupavam cada um dos cantos. É simples, na verdade. Você só precisa se esticar, se acomodar e testemunhar o que quer que esteja aqui para testemunhar. Não sei bem por que o verde, mas parece que essa tonalidade auxilia o processo, sendo a cor da vida e tudo mais. Lili se perguntou por que alguém precisaria de um quarto especial para testemunhar alguma coisa, mas achou melhor fazer uma pergunta diferente. Tudo que eu testemunhar também estará registrado aqui? Não. Isso acontece na sala de registros, respondeu John, encaminhando-os para o corredor. Havia uma porta no caminho que John ignorou. Lili não conseguiu se conter. Enquanto John empurrava sua cadeira, ela estendeu a mão e tentou girar a maçaneta. Estava trancada. Não queira saber, disse John, sem desacelerar ou virar para trás. Sério? Achei que queria saber, resmungou ela. Lili, o mistério cria as condições para a confiança crescer. O tempo é o playground de Deus. Confie em mim. Surpreender-se com tudo é muito melhor do que ver tudo sob controle. Lili não tinha certeza se isso era verdade, mas não discutiu. A sala de registro era bem iluminada e tinha um clima quase tropical, com seus tons de azul claro, roxo e branco. Ao olhar para o chão, quase esperou ver a areia embaixo dos pés. Como a câmara da testemunha, a sala de registro era bastante modesta. Havia uma mesa quadrada no centro, uma cadeira diferente em cada ponta. O tampo da mesa parecia vivo, mudando de cor drasticamente, oscilando entre marrom claro e tons de preto. Diversas prateleiras com menos de 2,5 cm de largura se projetavam ao longo das paredes, cada uma delas apoiando uma tabuleta preta muito fina. É aqui que você vai registrar tudo o que testemunhar, Lili, explicou John. Os outros encolheram os ombros, o que Lili interpretou como uma indicação de que eles também não tinham entendido. Não escrevo bem, disse ela, e cometo um monte de erros de ortografia. E se eu me esquecer de algo que testemunhei? Antes mesmo de começar, ela já se sentiu um fracasso. Não se preocupe, disse John com um sorriso. Olhe à sua volta. Vê algum instrumento de escrita? Achei que este fosse o lugar em que vou registrar o que verei. O que você testemunhar, Lili. Como funciona? John foi até as prateleiras e analisou as tabuletas até encontrar o que estava procurando. Depois de pegá-la e abri-la, ele a pousou sobre a mesa. A tabuleta desapareceu na superfície como o espelho de cima. John empurrou a cadeira de Lili até lá e ela olhou mais de perto. Consegue vê-la? Perguntou. Mais ou menos, respondeu Lili. Vejo as bordas vermelhas, mas bem apagadas, é isso? Exatamente. Seja o que for essa mesa, ela não para de mudar, mas as coisas que você colocou em cima delas continuam igual. Quando você estiver pronta, colocará as 2 mãos aqui nessa tabuleta com as palmas voltadas para baixo. O dispositivo fará todo o resto, vai capturar e armazenar todas as suas experiências. Simon pigarreou. Nós já estamos liberados para explorar o estúdio? John assentiu e os 3 sábios foram embora. Anita, no entanto, voltou instantes depois e pegou as mãos de Lili. Ela tentou não se encolher enquanto uma ponta de dor se espalhava pelo seu braço. Minha querida, nós duas precisamos conversar. Talvez não agora, mas em breve. Você precisa se abrir para mim, está bem? Lili respirou fundo e fitou os olhos verdes, radiantes e bonitos da mulher. Você tem razão. Acho que está na hora. Anita segurou o rosto de Lili com delicadeza e disse: Lembre-se, Lili, você está aqui por causa de quem é. Agora me dê um abraço para que eu possa me juntar aos outros. Estaremos à sua disposição para tudo o que precisar. Elas se abraçaram e Anita foi embora. Devo tentar agora? Perguntou Lili. Não acho que vai acontecer alguma coisa. Você precisa testemunhar algo na Câmara da Testemunha para registrá-lo aqui. Lili hesitou por um momento, pensando sobre seus sonhos e alucinações, mas logo afastou-os da cabeça. Ela pousou as mãos no tampo da mesa, entre o traçado das bordas vermelhas da tabuleta. Por um instante, o mundo à sua volta pareceu ficar mais lento. Depois desacelerou ainda mais, quase parando. Ela viu John levantar as mãos com uma expressão apavorada no rosto.
Antes de ser engolida pela escuridão total, ela ainda conseguiu ouvi-lo gritar desesperado: Espere!